Olá, Olá! muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Desta vez trazemos uma rubrica nova que se chama Tem a ver com e hoje tem a ver com uma série que estivemos a assistir chamada Worst Ex Ever, os ou piores ex. Os Piores Ex, Sim. exatamente, da Netflix. Uma coisa assim meio louca. Esta rubrica, só para acrescentar, servirá essencialmente para a gente abordar temas relacionados com filmes ou séries ou peças de teatro ou o que quer que seja que a gente tenha visto. Que tenhamos ficado obcecada, porque é isso, a gente fica obcecado por uma série e assiste ela em 12 horas. Precisamos de falar sobre ela. Sim, exatamente. Eu não sei se as pessoas todas sabem sobre o que se trata, mas eu acho que é bem intuitivo quando se diz piores ex. E antes de mais, eu queria dizer que as pessoas que têm qualquer problema nesse sentido sejam sensíveis ao tema, porque nós vamos debater aqui temas fortes, Sim. que não escute, nós temos outros com temas mais leves. E eu queria também, antes de mais, falar sobre a linha telefônica de informação às vítimas de violência doméstica aqui em Portugal. O número é 800-202-148. A chamada é gratuita, anônima e confidencial. A linha funciona 24 horas. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguém que sofre violência doméstica, não hesite em contactar, porque pode salvar a sua vida ou a vida da pessoa que você conhece. Ah, subscrevo tudo o que ela disse e para acrescentar que esta série de que vamos falar é uma série documental, portanto, com relatos de vítimas de relacionamentos com ex-parceiros extremamente abusivos, tóxicos, muitos, se não todos, com uma patologia notória ao nível da saúde mental, ou seja, tudo de mal assim que possam imaginar. E é importante salientar que a série conta com relatos que são muito fortes e que pode até ser também um conteúdo muito sensível ou despertar algum gatilho emocional para quem passou recentemente por uma situação semelhante ou traumática num relacionamento. Portanto, se for esse o caso, aconselhamos a procurarem ajuda psicológica com profissionais e, claro, hum, estabelecer sistemas de suporte emocional entre os vossos familiares, amigos, que é fundamental para não se darem ao isolamento. E, portanto, se acharem que este conteúdo não é para vocês, por favor, saiam. Temos outros episódios Temos outros episódios muito mais legais. mais Esse é legais. importante, não que esse não seja legal, esse eu acho que é importante. Sim. Mas pronto. Vamos então dar início. Quer começar a falar sobre? Quero. Posso começar a falar Me diz a sua opinião sobre a série. Pronto, inicialmente a gente começa a falar sobre a sobre isso. série. Bem, a série tem episódios que são mesmo perturbadores. Tem episódios muito fortes que nós vimos e depois do episódio, eles são até ligeiramente extensos, mas no fim do episódio, às vezes eu não conseguia passar para o seguinte, não conseguia fazer aquela cena de estar a ver compulsivamente a série porque era tão perturbador que eu precisava de tempo para processar É, depois do episódio, para pensar sobre aquilo e mesmo para me abstrair um bocado, porque tem conteúdo mesmo muito agressivo e extremamente perturbador. e eu não conseguia ver a série à noite porque eu ia ter pesadelo com toda Ah, certeza. sim, quando era muito tarde então, não podíamos ver porque Eu ia ter pesadelo com ias ter toda pesadelos, certeza. sim, sim. Sim. Eu procurei, eu não sei se tu fizeste isso, mas a gente já tinha visto a primeira temporada o ano passado. Ano retrasado, é uma série de 2024. A Ok, primeira temporada saiu em 2024. pronto, agora vimos a recente, que saiu a segunda temporada. E eu tive a tentar encontrar alguns padrões de comportamento que podemos observar nos agressores. E eu acho que existe sempre, por parte deles, uma tentativa quase exagerada de agradar imenso no começo. Apresentam-se sempre de uma forma super sedutora, são muito prestáveis, são entusiasmantes, interessantes, são tudo aquilo que uma pessoa poderia, digamos assim, sonhar. Portanto, é aquilo que se caracteriza um bocado pelo love bombing, não é? Uhum. Tipo, a bomba de amor constante. É um bombardeio de amor, é assim que se diz em português, acho eu. Nunca tinha Já ouvido o termo, mas confio em você. que é isto, que é essencialmente quando uma pessoa chega a ti é só tipo amor e tudo Super bem, não sei o quê. prestativa. Yeah. É o relato de todas as vítimas, né, que eles são muito sedutores. E depois parece que são também muito eficazes em tentar perceber o que a outra pessoa quer num parceiro.
isto para que possam depois espelhar no seu comportamento, tornando mais fácil que o outro se apaixone. É a minha percepção. Eu não sei se tens uma percepção assim, também sobre a forma como eles, numa primeira instância, abordam a pessoa. Eu acho que se assemelha muito, é claro que a gente vai destrinchar mais o tema ao longo do episódio, mas há muita semelhança entre os casos todos e esse é com toda certeza um deles. Tanto que no último episódio que a gente viu, a última vítima falou que ele era super querido, super Sim, prestativo e não sei o quê, e eu lembro que nós falamos juntas, como sempre. Porque eles são sempre exatamente. assim. Exato, e a forma como eu vejo isto é como se fosse uma estratégia que procura, pronto, primeiro é quase uma estratégia para baixar a guarda das vítimas, não é? Para que seja possível depois manipulá-las, isolá-las, colocá-las num lugar de extrema vulnerabilidade e assim controlá-las. E é muito também tentarem, de certa forma, camuflar isto tudo, por baixo de um véu de ilusão de que isto é o amor. Uhum. E é muito comum as vítimas até, pronto, numa fase inicial, acreditarem que isto é uma forma de amor. É, tanto que muitas delas, vão logo à polícia, quando acontece a primeira situação, elas vão logo à polícia, alguns deles até chegam a ficar presos, mas Uhum. depois elas falam: pronto, e eu acabei por ceder, Porque eu e estava soltei". apaixonada. Sim, Sim, exatamente. Mas uma coisa que também eu vejo que há em comum entre todos esses agressores e agressora, porque tem um episódio lá que tem uma mulher, que é a agressora, que imagina, nunca é tipo assim: "Ai, essa relação que eu tô com essa pessoa há 15 anos, e ela me agrediu passado não sei quanto tempo". Não, sim. é sempre assim, Passaram passado uns meses. mês ele já me agredia, Sim, sempre assim. a máscara cai muito rápido, não é? É porque não se sustenta muito, né, Não quando se você é sustenta. uma pessoa má ou agressiva e etcétera, não sustenta aquela máscara de bom moço. Uhum. Né. Essa série a gente começou a ver em 2024, eu lembro que a gente começou a assistir assim que saiu, eh, e nós começamos a assistir a série na piadinha de: "Vamos ver se consegue superar os nossos ex". Sim, que estupidez. E conseguiram? Nossa senhora, Oh, os nossos quantas ex vezes. parecem anjos caídos do céu perto Sim, do que são essas pessoas até da deixam série. saudades a ver a série. Ai, nossa, é uma coisa de louco. A primeira temporada eu achei muito perturbadora, não sei se você se lembra. Uhum. Ela Eu não me lembro tão bem da primeira temporada, lembro-me de episódios de violência, assim, intensos, sabes, Uhum. mas não me lembro muito bem de histórias assim. Sim, a primeira ela foi muito perturbadora, mas eu me lembro que o último caso foi o mais agressivo de todos, não que porque são 4 episódios por temporada, são 2 temporadas. O último episódio foi o mais agressivo, os 3 Sim. primeiros foram mesmo muito ruins mesmo, era uma coisa triste, e também é triste eu dizer que, sendo brasileira, pra mim foi comum, era só mais um dia comum na televisão que a gente via dos casos nos 3 primeiros, mas o último episódio pra mim foi muito impactante, porque foi o episódio que teve mesmo uma morte, uma Uhum. pessoa a vítima morreu. Sim. Então aquilo me deixou super impactada, sabe. Uhum. Mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de assistir série, documentário sobre true crime. Eh Aqui é muito comum nos relatos que vemos nesta série, tanto na primeira como na segunda temporada, de vítimas que depois, ao falarem sobre o assunto, falam que havia imensa manipulação, gaslighting, portanto, de certa maneira, de fazerem a vítima duvidar da própria memória, da própria interpretação dos factos, uhum. um controlo absurdo, comportamentos agressivos, como tu disseste, e que resultam em cenários de ameaças verbais, físicas, rapto. Tivemos uma situação de rapto, abuso sexual e tentativas de assassinato, que infelizmente se sucedem de facto, às vezes. E E abuso sexual aconteceu em muitos episódios muitos, dessa muitos, última. muitos, muitos, muitos. Sim, sim, sim. Na primeira eu não me lembro se tem acontecido, Eu mas creio que sim, eu creio que sim, ocorreu. pronto. Não, nesta temporada
Essa temporada foi mais agressiva Esta que a temporada primeira. foi muito agressiva, houve foi no primeiro episódio que foi no primeiro É o episódio caso mais famoso, o que primeiro é episódio. aquele o Deadpool É, o Wade killer, Wilson, sim. porque ele a certa altura rapta uma mulher aleatoriamente, decide que a vai matar e a mete-a no meio do mato, Sem grandes atropela-a, spoilers. mata e sem grandes spoilers, este caso é super mediático. Pois, mas sem grandes spoilers, eu não Pronto, mas sabia que ele ele fazia tudo isso. mas sim, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é muito, 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 sim, horrível. Eu confesso que eu gostei, entre muitas aspas, que teve uma segunda temporada. Não que eu tenha ficado feliz que aquelas pessoas tenham passado por isso, mas as pessoas passam por isso Uhum, diariamente. E o que eu fiquei feliz é que isso seja retratado numa plataforma tão grande quanto a Netflix, porque isso é é basicamente também para tentar alertar as pessoas do tipo: "Tenha atenção àquilo que o teu parceiro tá a fazer contigo, não é normal ele pegar no teu computador e vender sem a tua sem a teu consentimento", que foi uma das coisas que sim. aconteceu com uma das pessoas. Isso pode parecer muito pequeno, mas depois quando essas mulheres vão lá relatar aquilo que elas sofreram, juntando em tudo, claro que era o início de uma coisa que ia dar muito errado. E há outra coisa que eu identifiquei nestas relações que existiram e que foram relatadas, que é, em quase todas elas, passaram à frente muitas fases importantes no início de uma relação para as pessoas se Uhum. conhecerem, para as pessoas perceberem se aquilo faz sentido ou não, se aquilo que sentem uma pela outra é só uma atração ou se de facto pode vir a desenvolver-se, para perceberem de facto se as personalidades são compatíveis, se é possível ter uma comunicação boa com esta pessoa, se a minha segurança está garantida com esta pessoa, se os meus limites são respeitados. Na série isso mostra que estas etapas foram saltadas à frente, havia muita vontade de seguir logo para o felizes para sempre e isto correu muito mal, tanto que muitos vão viver juntos muito cedo, com O meses de namoro ou semanas de namoro e que depois resultam em comportamentos inesperados porque na verdade Não conhecia aquela não pessoa, se né. conhece. O último episódio, ela relatou que ele tirou ela pra dançar numa noite, na outra semana eles já estavam morando juntos. Tipo, você não conhece aquela pessoa pra dar tanta confiança assim. E isso é um perigo muito grande, porque pronto, ao ver esta série podemos mesmo ver isso, que a nossa vida pode ficar em risco. Sim, mas uma coisa pra mim também que é muito revoltante nessa série é que a maioria, se não todas, não vou dizer todas, porque não me lembro mesmo com detalhes da primeira temporada, mas a maioria das mulheres, chamaram a polícia, fizeram queixa, até colocaram as pessoas presas. Vários tipos de crime, roubo, abuso sexual, tudo do pior que há. E muitas das vezes a polícia olha pra vítima e fala: "Que pena, não tem muito que eu posso fazer, a pessoa não foi pega em flagrante". É revoltante, como depois eles relatam que os os policiais que atenderam aquela pessoa na altura, depois ficaram afastados 2 semanas e voltaram a trabalhar normalmente, como se a culpa também não fosse deles por não ter atendido aquela vítima como deveria ter sido. Sim, isto revela também uma falta de preparação das forças policiais para lidarem com situações de violência doméstica. Hum, ou para lidarem com situações de outros tipos de violência, também se vê isso a acontecer. Mas neste caso em concreto, existe muita negligência policial. Tanto tu tens eu não sei se te lembras, mas uma coisa que me marcou muito na primeira temporada, e eu acho que isto aqui já não é spoiler, porque pronto, já saiu há 2 anos, Uhum. que é há uma mulher que é raptada dentro da própria casa. Ela fica lá presa, ela não pode sair. Tanto lembras-te que ele até lhe rapa a cabeça para ela se passar Sim, despercebida, ele controla a comida que ela tem acesso. sim, sim. E ela já tinha ido à polícia, se não estou em erro, umas 2 vezes, Uhum. a pedir ajuda. Sim. E pronto, ela acabou por ser raptada dentro da própria casa, ficou lá presa, não sei se pode considerar rapto, acho que sim. É uma coisa que se vê muito, por acaso nesta temporada tivemos casos de polícias que fizeram bem o seu trabalho e que foram super empenhados
em ajudar as vítimas, mas na primeira temporada temos vários casos de negligência policial, portanto, Sim. eh, claro que há profissionais bons, mas é muito frustrante quando vemos um polícia que não faz o seu trabalho e que assim coloca em risco a vida de uma pessoa. Sim, mas nós já mencionamos o primeiro caso, mas eu quero voltar a falar sobre ele, porque ele tem vários pontos que são inacreditáveis, para além do primeiro caso estar envolvido nesse tema que a gente acabou de citar, que é, a polícia não fez nada, ou muito pelo contrário, até ajudou o agressor. Tem aquela cena que é Ah, sim. revoltante, que a mulher, uma das ex-namoradas do Wade Wilson, ela vai e relata: "Ele me agrediu". A mulher chega roxa na polícia. E é como é gravado o que ele falou com o criminoso, ele fala: "Eu não quero acusar um homem aqui sem ter provas". E coloca o cara pra andar, meu. Tipo, é revoltante o quanto eles foram cúmplices ali, e Sim, aquele sim. homem continua trabalhando na polícia. Ah, sim, sim. É muito revoltante, mas essa parte nesse sentido. Mas também tem uma outra Nesse coisa. mas nesse antes de mudares de assunto, mas eu acho que a série aí faz um ótimo papel de denunciar aquele polícia, Faz, sim, que ele era um inspetor, e de denunciar aquilo que ele fez e mostra a gravação, e eu sim, acho que aí a série faz um papel muito toda a série está muito boa, na verdade, sim. mas aí então nesse aspecto é mesmo muito eficaz. Sim, eu acho que a Netflix aqui fez uma denúncia muito grande, e muito importante. De conscientização, fez também uma série para conscientizar as pessoas e também foi uma denúncia sobre o quão negligente foi a polícia com Exato. algumas das vítimas. E uma outra coisa que eu acho revoltante nesse caso é que, basicamente, ele ficou famoso porque as mulheres acham bonito demais para ele ter a pena que ele teve. Tipo, isso é revoltante. O homem foi literalmente condenado porque matou 2 mulheres desconhecidas simplesmente pelo prazer de ver uma mulher morrer. E tem mulheres que ligam pra ele, que mandam carta, que querem se encontrar com ele. Tipo, Pois não se percebe. Isso não. acontece com tantos serial killers também, Sim, é complicado. muito. E eu acho que, sou honesta, que para além da pena da que os oficiais e a dele, claro, obviamente, essas mulheres elas tinham que ser investigadas, elas tinham que ser alguém tinha que intervir nisso que essas mulheres fazem, porque uma pessoa, para tentar se relacionar com um criminoso desse, ela não tá no seu estado normal de saúde mental, é Ah, impossível. com certeza não. Tenho uma pergunta para te fazer. Sim. O que é que tu achas sobre outro padrão que a gente encontrou muito na série e que nós vemos até na nossa vida, mas com menos gravidade, que é o, o facto de muitas destas mulheres, depois de já terem sofrido bastante nas mãos daquela pessoa, mulheres e homens, atenção, ahm, decidirem voltar com o ex. O famoso remember. O rememberzão. Sim. É assim, eu acho que depende do caso, até porque vou nos expor aqui, a gente também teve um remember e estamos aqui. É diferente, é muito diferente. Sim, mas eu acho que sim, é isso, é muito, muito diferente. Eh, Porque na série muitas mulheres deram segunda, terceira, quarta, quinta chance para essas pessoas, e ou elas acabaram mortas ou eternamente traumatizadas. Sim, mas no nosso caso, antes de da gente ter o Remember, não havia nem nenhuma situação de manipulação, nem de abuso, É nem isso. só havia uma situação pendente por resolver que a gente decidiu dar acabou por Uma ser pausa, foi só uma um pausa. breakzinho para Kit Sim. Kat e depois voltamos. Portanto, é completamente diferente estar aqui a fazer essa comparação, É isso, nem faz sentido. era uma das coisas que eu ia dizer. Eu posso falar que é unanimidade que isso vai te acontecer de sair morta ou traumatizada? Não posso, porque nos aconteceu, a gente tinha Exatamente. questões e resolvemos nossas questões. Eram questões pessoais, não era nem a nível de relacionamento. Relacionamento, exato. Eram questões que a gente precisava se entender, se conhecer, aprimorar para poder estar pronta para estar numa relação. E foi só por isso que a gente voltou também. Exatamente, porque chegamos à conclusão que estávamos. Eu acho que neste caso das vítimas, eu acho que é preciso avaliar muito bem o que está em causa quando se pondera voltar com ex.
Eu acho que essencialmente é pensar se os nossos limites foram ultrapassados no passado, mesmo quando expostos à outra pessoa, se sim, se calhar vão continuar a ser. A comunicação com esta pessoa é saudável ou eu tenho sempre de ignorar assuntos para garantir a paz e a estabilidade? Se existe essa situação, se calhar vai continuar a existir, muito provavelmente. Que tipo de pessoa sou eu quando estou neste relacionamento? Existe alguma parte dos meus gostos ou da minha identidade que eu tenho de anular para agradar a outra pessoa? Uhum. Pronto, novamente, se existir, se isso acontece, se não há comunicação, se esta pessoa ainda por cima ultrapassa os meus limites, se é um hat trick completo, então realmente se calhar não vale a pena voltar. Portanto, eu acho que devem avaliar todas estas questões e mais algumas e chegar à conclusão, que geralmente é não. Não voltar. Sim, são questões definitivas, né, eu também, tem outras que eu também acho e as pessoas também deveriam ponderar, não que eu seja dona da verdade, mas até mesmo só Tem por uma dias só, questão queres? de quase todos os dias, mas isso eu consigo. Eh, que é, o problema que me fez Ajuda. acabar com aquela pessoa, ele foi resolvido? Você Exato. gosta mesmo daquela pessoa ou do que ela significou em bons momentos pra você? Uhum. Os bons momentos, eles foram superior ou inferior aos maus momentos? Se você fosse começar do zero, você escolheria passar a sua vida com aquela pessoa? Tem muitas questões que têm que ser colocadas para você ponderar um remember com uma pessoa, porque se acabou é porque teve algum motivo, né. E muitas vezes o que acontece no processo de superar uma relação é que a gente prende-se muito à falta que a companhia de outra pessoa nos faz, por Uhum. não conseguirmos lidar com a nossa solitude, por não nos conhecermos a ponto de conseguirmos lidar connosco próprios. E às vezes é isso que acontece, é: "Ok, eu vou voltar porque aquilo eu conheço, aquilo É. acaba por ser um desconforto confortável para mim, porque eu sei o que esperar daquilo", mas às vezes é estar a assinar aqui um pacto com a infelicidade que não vale a pena. E então eu sou completamente a favor de não voltarem Ah, eu também sou. com um ex que com Te quem fez tinham mal. uma relação assim, sabem? Pronto, é isto. Sim, pensa se a estabilidade que você tem agora, Sim. vale ser retirada só pra voltar pra uma pessoa que você tá só com saudade, porque você já estava habituado com aquela pessoa na tua vida. E isso às Eu vezes acho que não. pá, isso às vezes leva também a pensar: "Será que se amava mesmo aquela pessoa ou amava-se a ideia de se ter uma pessoa, de se ter uma relação, de ter uma" sei lá, e depois os sonhos que tu vais criando com aquela pessoa, de ter casa ou filhos ou o que viajar ou o que quer que tu cries ou idealizes com aquela pessoa, estás a ver? Sim. Acho que é isso. É até a Ah, piada que fazem na internet, né, que voltar com ex é igual comprar um carro que já foi seu. Ele continua com os mesmos defeitos, só que agora tem mais quilômetro rodado. yeah, Não é? sim, e chia mais. Chia mais. Hum, Queria perguntar-te também sobre estes temas todos, se há red flags ou coisas que tu queiras aqui denunciar, assim, no mundo moderno, que nossa, a nossa gata acabou de fazer o som mais fofo de sempre, Enquanto que não é dormia. nada uma red flag. Nenhuma. Vocês não devem ter conseguido ouvir, mas foi uma É coisa uma pena pra adorável. vocês. Mas sim, conta-me. Eh, é assim, na série eles mencionam várias red flags que são muito perturbadoras, né, que aquelas pessoas que Asquelas. aquelas pessoas, hã, transmitem logo no início da relação e que as vítimas até falam: "Se a gente tivesse prestado atenção nisso, já era logo um corte". Sim, Hã, uma bandeirona vermelha. sim, eu acho que as red flags elas sempre significam alguma coisa, mesmo que de forma superficial. Uhum. Tem alguma coisa que você tem que tentar conversar, mas e assim, se for grave não dá, vai pra frente. Amiga, você vai virar estatística, sabe. Cancela essa pessoa da tua vida. Eh, eu não sei se você quer que eu te diga Diz. as red flags sérias ou que pra mim são red flags, eu fico: "Ui, não quero". Não, vamos começar a sério porque eu tenho umas sérias. E depois tu vais para uma cacada porque eu sei que não consegues. Não consigo. É mais forte que tu. É mais forte que eu. Eh, uma red flag pra mim, que pessoas que estão só na fase do namoro e não morando juntas, porque tem como namorar morando junto, né.
sumiu o final de semana todo sem dar notícia nenhuma e só aparece no fim do domingo ou na segunda-feira. Ah, boa! Olha, não tinha pensado nisso. Ganda red flag, onde é que andavas, maluco? Yeah. Sim. Não, o estranho não é onde é que andavas, é a pessoa é livre de fazer o que quer da vida dela, mas sem Aham. dar notícias e É esquisito. sem é No esquisito, mínimo é é esquisito. suspeito. Uma pessoa que não sabe se comunicar durante uma discussão e vai embora, ou grita, ou quebra alguma coisa, Ah, e sim. depois fala: "Eu quebrei isso aqui que era pra não te bater". Ah, claro, mas isso aí é quase fogo, isso aí é crime quase. Isso aí é roçar na violência Mas tem gente que física. aceita. Tem gente que aceita. Aham, sim. Tem gente da minha família que já aceitou, enfim. Nossa Eh, senhora. Eu pareço super religiosa que eu estou sempre: "Nossa senhora, Ave Maria. ah, Jesus do céu". Tem uma red flag pra mim que pode ser só pra mim, e eu sei que muita gente não vai se identificar, que são aquelas pessoas que começam as declarações logo no início da relação. Você Públicas, exposições mesmo públicas. que seja só pra pessoa, vir com o papo de tá há 2 meses, você é o amor da minha vida. Calma lá, minha Uh, filha. A gente tá aqui há Top 2 meses, você game. por acaso é um gato pra ter tanta vida e tanto amor assim? A gente conhece uma pessoa que é assim, por acaso. Várias referências. Sim, eu detesto as pessoas que metem o papo de "você é o amor da minha vida". Ah, meu, vai dormir, quantas vidas pra quantas pessoas você falou isso antes? É complicado. Olha, eu tenho uma que é pessoas que pedem espaços das redes e querem controlar quem a pessoa segue ou deixa de seguir. Inadmissível, Degredo total. inadmissível. E pessoas que estão sempre a discutir online em secções de comentários. Como assim? Opa, pessoas que estão sempre a discutir nos comentários de alguém. Querem estar sempre ali uma opinião polémica ou estar a discutir a opinião de Olha, alguém vou ou falar uma estar a coisa. discutir no Twitter, lembras-te do Twitter? Sim, Antes de ser morto, o Twitter, hoje é o Twitter. Twitter. Vou falar uma coisa, não sou a favor disso que você acabou de falar. E tem uma opinião fortíssima do porquê eu não sou a favor. Continuem discutindo nos comentários do Instagram. Às vezes aparecem pessoas que eu já não falo há imenso tempo discutindo no comentário do Instagram sobre um tema nada a ver, e é assim que eu descubro uma fofoca sobre a vida daquela pessoa. Continuem. É o anjo vindo falar no meu ouvido o que que você tá fazendo da sua vida. Eu sou fofoqueira. Isso é uma red flag pra você? Eu sou fofoqueira, eu adoro uma fofoca. Não, eu também. Gosto. Mas essa pessoa que tu falas em questão é também uma red flag É, ambulante. foi a pessoa Portanto com quem concordas com o que eu estou a dizer, isto é uma red flag. foi a pessoa que eu falei que já quebrou coisas pra falar, eu não quebrei na tua cara. Ok, Depois olha, de não quanta sabia. fofoca. Não sabia que era ele. Tum, tum, tum. Tan, Pronto. tan, tan. E pessoas que maltratam outras pessoas que estão a trabalhar no seu local de trabalho. Ah, coloquei isso também. Colocaste. Coloquei, sim. Não, isto aqui para nós as 2 é É inadmissível. inadmissível. Como pessoas que já trabalharam com atendimento ao público, é inadmissível. Sim. Eu tenho também pessoas que são incapazes de ouvir, que numa conversa parecem estar só à espera da deixa para falarem deles próprios, ou que a única referência que têm são os seus próprios problemas. Não, inadmissível. Epá, Quero nem perto. e chatos. Sim. Pessoas que não têm conversa, que não têm. Eu tinha uma amiga que era Olha, vai levar ao episódio do. Isto leva tudo ao episódio dos incels e dos red sim, pills e black pills e pink pills e purple pills, sim. purple rain. Sabe que eu tinha uma amiga que ela era assim, ela era exatamente assim, até um dia que eu falei pra ela: "Você tá me ouvindo ou você tá esperando a sua vez de falar?" Uhum. Porque eu falava, ela cagava naquilo que eu falei e ela ia falar alguma coisa sobre ela. Isso pra mim é inaceitável. E é chato, porque depois tu sentes que a pessoa nem te ouviu e que Sim. estares ali a falar ou não é a mesma E merda, aí não essa pessoa quer interessa. desabafar contigo sobre a vida dela e você tem que ir lá acolher, falar, não É. sei o quê, e você vai desabafar e ela fala só: "Foda, né". É Ai, só isso. não, eu tenho um amigo que me faz isso e apetece-me degolá-lo. Sim, Tenho outra, diz. que é pessoas que fazem tratamento de silêncio, porque no fundo querem que lutes pela atenção deles. Eu acho que isso é uma linha tênue, porque eu era um bocado assim, mas eu não queria que você lutasse pela minha atenção, eu queria processar aquilo que eu estava sentindo. Para mim, tratamento de Mas silêncio é eu falta de maturidade emocional. mas eu comunico: Turn off for "Olha, agora já comunicas acabou sim, com o seu show". tu és uma pessoa Mas eu comunico, eu falo evoluidíssima. assim: "Eu preciso de um tempo pra pensar". Eu nunca fui a pessoa que você tá discutindo comigo, eu viro as costas e vou andando. Gata, mas eu não estou a falar de ti, estou a falar de pessoas que Sim, fazem mas eu tratamento tô de falando silêncio. sobre como eu me sinto nesse sentido, por isso que eu falei que é uma linha tênue, porque eu sei que tem mais gente que se comporta assim. Eu falo:
não consigo falar contigo agora, eu preciso muito de um tempo pra pensar". Mas isso não é tratamento de silêncio porque tu comunicaste que não consegues falar agora. Tratamento de silêncio Mas é muitas das vezes simplesmente no começo você não gostava que eu falava isso. Você queria discutir ali agora. Eu falei: "Se eu falar agora, eu vou ficar nervosa". porque é que estás a expor a nossa relação? Desculpa. Porque eu acho que é importante. Olha, desculpa. Acho importante. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu conheço, não vou estar aqui inventar. Sim, sim, sim. Eu vou cortar. Pessoas que não se preocupam em conhecer-te e que não acolhem os teus sentimentos. Acho que volta um bocado na anterior que você falou. Ah, e tu tens mais? Então, eu trouxe algumas, porque eu queria não sei se você tem mais algum tema depois disso, porque pra mim é Não, eu não estou com muita vontade de falar contigo. tá bem. Eu queria encerrar num tom mais leve pra acabar, porque a gente começou muito pesado. É verdade. Eh, e é do mu uma red flag do mundo moderno pra mim, seríssima. Hum. É uma pessoa que exclui o Instagram porque estava dependente da rede social. Instagram, Facebook, Tu WhatsApp. és tão cancelável. Ouve, Tu és tão desculpa. cancelável. Assim, eu acho que cada pessoa tem que respeitar, aquilo que precisa para se curar. Se a pessoa precisa para se Se curar, curar do Instagram, desculpa, se você precisa desinstalar o teu Instagram porque você mas não para de consumir, você é um descontrolado. Isso pra sim, mim é red flag, não quero perto de mim. tu estás cheio de pessoas descontroladamente viciadas em redes sociais aí no mundo, é o que mais há. Perto de mim não, tenha certeza. O risinho no fim. Eu coloquei também a pessoa que quando vai comer num centro comercial e não tira o tabuleiro da mesa e ainda diz: "Tem gente que é paga pra limpar". Ou pessoas que qualquer coisinha dizem: "Eu não sou paga para isto", Não, mas sabes? isso, Pessoas que ligam para a Mel a dizer: "Ah, a box não está a funcionar, é só fazer o reset, não sei o quê". Eu não sou pago para isso. não, mas Sabes essa con isso sim, mas isso do tirar o tabuleiro e dizer: "Tem gente que é pago pra isso", o meu único pensamento é que no mundo animal, quando vem defeituoso assim, a mãe mata logo no ninho. Houve uma pessoa pra falar isso perto de mim, ela foi automaticamente cancelada da minha vida. eu estou a tentar ver em qual episódio é que tu vais ser cancelada. Outra pra mim, uma pessoa 20 mais que não sabe separar as roupas por cor pra lavar. Isso pra mim é uma red flag, você é um completo inútil, não sabe separar o claro do escuro. Procura um médico, amigão, você tá aí com algum problema de Oh, daltonismo. mas não, e tu tens imensa gente que não consegue executar tarefas domésticas. É, eu E também tinha isso é uma red flag, sim, eu acaba também por tinha ser. colocado uma outra aqui, que é a pessoa que não sabe nem sequer varrer a casa. Tipo, não, mas isso eu Sim. acho que entra o ser adulto e não ser funcional. Eu detesto adulto não funcional. Pronto, a red flag é isso, é um adulto que não é funcional. Sim, acho que isso é porque nós somos criadas por pessoas que são muito funcionais e objetivas, então é muito difícil pra gente ver pessoas que não são funcionais, né. Uhum. Sim, e pronto, eu acho que isto também pode ir de encontro novamente à forma como as mulheres e os homens são socializados. Claro que há mulheres também que não são funcionais, tem tudo a ver com a educação que tu tens em casa, no Sim. fundo, mas quando tu decides partilhar a vida com alguém, tu tens de ser funcional, porque as coisas não aparecem feitas, não é uma fada madrinha que chega lá e faz. E se for pra aparecer, você tem que pagar um ordenado. É, Mínimo, no mínimo. e pronto, fica aqui a dica sobre a dupla jornada. Bem, eu não sei A se gente nossos temas não, são isto é todos tudo cíclicos, isto é né. cíclico, é redondinho, é Sim, redondinho. Joãozinho. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Não, era mesmo isso. Acho que a gente falou sobre um bocadinho de sobre tudo. tudo. Bem, isto é uma nova rubrica ou quadro que vamos trazer agora. Quadro, o spin-off. Temos já outro episódio pensado para aqui de um filme que nos abalou, que mudou a nossa vida e também vamos gravar episódio sobre. Mas como esse da série estava fresquinho, a gente resolveu gravar primeiro. É, como isto saiu agora e é um assunto também muito importante a abordar, hum, novamente deixar a ressalva que a nossa recomendação é procurarem ajuda se estão a passar ou se conhecem alguém que esteja a passar por um episódio de violência doméstica na sua vida, contactem as linhas de apoio para o efeito, contactem as autoridades,
apoiem-se nos vossos amigos, na vossa família, procurem ajuda psicológica e, no fundo, não deixem de lutar por vocês próprios, porque isso é muito, muito, muito mais importante do que qualquer relação. E muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Deixa eu só dizer mais uma coisa, peço desculpas. E Eu disse do número no início repete do agora. episódio. O número é 800-202-148, mas também tem como mandar uma mensagem para o número 3060, porque eu sei que muitas das vezes não tem como ligar, porque a agressão está acontecendo naquele momento. E o IKEA, se contactarem o IKEA tem lá uma opção, quando vocês estão a ouvir o IVR, que é aquela vozinha automática que vos vai dando as opções, carrega a tecla não sei quem, se queres falar com o assistente, carrega a tecla. Eles Uhum, têm lá uma opção para carregar numa tecla caso sejam vítimas de violência doméstica. Portanto, é uma boa dica, não sei se sabiam que pode ser muito útil. E é sim, uma forma de fazerem uma chamada que à partida não tem qualquer forma de identificar por onde é que é. exato, E portanto é uma forma muito segura de pedir ajuda. sim. Pronto, Muito obrigada e a esperamos por vocês no próximo episódio e até à próxima. até a próxima.